Agora é quarta-feira, final da tarde, dia 13 de novembro. Esse vídeo para falar um pouco da mais nova palhaçada que a direita da Venezuela e do Brasil fez no dia de hoje, né? Durante a madrugada, um grupo de aproximadamente 30 pessoas, alguns venezuelanos e outros brasileiros, invadiram a embaixada da Venezuela no Brasil, fica em Brasília, argumentando que iriam tomar posse e empossar a suposta embaixadora nomeada pelo presidente autodeclarado Juan Guaidó, da Venezuela, né? É importante dizer que Juan Guaidó não é governo na Venezuela, nem de direito e nem de fato, né? Nem mesmo parte da direita, ou a maior parte da direita, hoje em dia reconhece Juan Guaidó como uma liderança política naquele país. Então, ele tem lá o apoio do governo dos Estados Unidos, do governo brasileiro e de outros governos de extrema-direita no continente, mas ele não governa nenhum centímetro da Venezuela, e esse é fato, né? E gostando ou não, quem governa a Venezuela é Nicolás Maduro, né? Isso também é fato, e o mundo inteiro sabe disso, né? Gostando ou não de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Pois bem, então entraram lá e ficaram lá até, né, enquanto conseguiram ficar, com esse propósito, né, colocando em risco as pessoas que estavam lá, porque a equipe diplomática da embaixada, provavelmente de toda a embaixada, mora na própria residência, né, a casa onde fica a embaixada da Venezuela no Brasil, mora a família, né, do embaixador e da equipe diplomática da Venezuela, inclusive crianças, né? Então, mais uma vez, né, a direita, essa direita que fala em respeito às pessoas, em democracia, em liberdade, mais uma vez assalta, né, invade uma residência, apavorando, inclusive, crianças e pessoas que não estão, evidentemente, na linha da sua ira política. Acaba sendo vítima da ira política, inclusive pessoas inocentes e as próprias crianças, né? Os relatos são os mais diversos, mais de pessoas idôneas que estiveram lá, como o deputado Paulo Pimenta e o deputado Glauber Braga, de que pior do que isso, né, essa atitude de moleque, essa atitude covarde desse grupo de pessoas, né, de extrema-direita, da Venezuela e do Brasil, os brasileiros aparentemente eram contratados, inclusive aparentando lutadores de academia, né, para mostrar força, segurança e intimidar fisicamente as pessoas, né? O mais impressionante é que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, esteve lá e argumentou que o governo brasileiro reconhece o governo de Juan Guaidó e não o governo de Nicolás Maduro. Então, portanto, os invasores deveriam permanecer, né? E a família dos reais e legais diplomatas da Venezuela que deveriam sair, né? Ou seja, o Itamaraty foi lá fazer esse papelão de dizer isso, de afirmar esse tipo de coisa e aumentar, né, o impasse, né? A situação parece que se resolveu, e ainda precisa ficar esclarecido melhor como é que tudo aconteceu e como tudo se deu. O fato é que a informação é que houve a desocupação e que foi restabelecida a legalidade, foi restabelecida a dignidade, foi restabelecida a verdade e a decência, né? Foi restabelecido o fato de que o Brasil respeita a legislação internacional com relação ao respeito às unidades diplomáticas, às sedes das embaixadas dos outros países, né? Porque as pessoas do movimento popular brasileiro, lideranças políticas do campo de esquerda, foram lá para garantir isso, inclusive, não só com argumentos políticos, inclusive fisicamente, para ver o nível de irracionalidade que está chegando à direita brasileira, e inclusive o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty. Agora, avaliando, e esse vídeo é também, porque o fato já está né, em todos os lugares, mas o objetivo desse vídeo é também, ou principalmente, avaliar por que isso aconteceu hoje, nesta data que estava acontecendo a reunião dos BRICS em Brasília, né? A reunião do bloco de países
formada há alguns anos atrás, que inclui Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? É um bloco muito importante que pega esses países, reúne esses países e discute um projeto, ou pelo menos relações econômicas desse país, formando um bloco à parte, né? Essa reunião está acontecendo, são reuniões que acontecem periodicamente, e a reunião atual, né, como já estava antes estabelecido, deveria acontecer no Brasil, como de fato está acontecendo. E essa atitude desse grupo de extrema-direita, né, cometendo essa atitude estúpida, violenta, temerária, né, aconteceu nessa data. E o Itamaraty vai lá e concorda com esse grupo, né? O que prova, né, o que deixa evidente que o Itamaraty sabia dessa atitude, né? O Itamaraty conhecia essa atitude. O Itamaraty conhecia essa ação que esse grupo de direita realizaria ainda na madrugada de hoje, e realizaria nessa data. Mas independente de Itamaraty, isso também não é o mais relevante, se sabia ou não sabia, o fato é que foi lá e reconheceu a legitimidade dessas pessoas, e essas pessoas e quem as orienta politicamente orientou a fazer nesta data. Óbvio que isso poderia ter sido feito, essa atitude, né, já que queriam fazer essa estupidez, né, poderiam ter feito a semana passada, 15 dias atrás, um mês atrás, poderiam fazer na semana que vem ou no mês que vem, né, sem prejuízo da estupidez, né? Não teria prejuízo da estupidez, né? Ter feito antes ou fazer depois. Mas foi feito na data das reuniões dos BRICS, né? E isso mostra uma intenção, né? Ao nosso ver, de criar um fato internacional, não só entre Brasil e Venezuela, né? Porque sabemos também que a Rússia e a China apoiam o governo de Nicolás Maduro, apoiam a Revolução Bolivariana, têm relações cada vez mais estreitas com a Revolução Bolivariana na Venezuela e com o governo de Nicolás Maduro. E estavam no Brasil, né, em Brasília, né, bem perto do local onde se fez esse ato translocado. A nossa avaliação é que esse ato tinha a intenção de azedar a relação do Brasil, ou melhor, a relação da Índia e da China e da Rússia com o Brasil. Bom, da Índia também, da África do Sul, mas especialmente da Rússia e da China. Tinha a intenção de provocar com que os representantes, que a China, né, a diplomacia chinesa, a diplomacia russa no dia de hoje, fizessem uma manifestação condenando essa atitude, tanto da direita da Venezuela quanto do Itamaraty brasileiro, né? Talvez para criar um factoide e inviabilizar, inclusive, a reunião que está acontecendo, né? E isso aqui é uma tese que estou desenvolvendo nesse momento, e esse vídeo é para isso, para desenvolver essa tese. De que ou o governo Bolsonaro inteiro, ou parte do governo Bolsonaro, não tem a menor intenção em fazer com que os BRICS se fortaleçam, com que o Brasil fortaleça a sua relação com a Rússia, com a China e com os outros países do BRICS, né? É uma tese que estamos... Não obstante, eles tenham tomado atitude e feito pronunciamentos diferentes, né? O presidente teve toda uma equipe de brasileiros na China recentemente, tem dado declarações. Hoje mesmo Paulo Guedes, né, o que a gente tem visto aí nas redes sociais, Paulo Guedes afirmando que a possibilidade do Brasil estabelecer um acordo comercial bilateral, né, com a China, o que também é meio estranho, né, porque se tem o bloco, né, BRICS, né, porque um acordo do Brasil com a China se já estaria dentro do bloco, né? Mas em todos os casos, eles querem afirmar o contrário do que algumas pessoas, pelo menos parte do governo, quer produzir, né, publicamente, porque tem os interesses econômicos dos exportadores brasileiros, né, de commodities, tanto de minérios quanto de soja, de produtos agrícolas, de produtos agropecuários, né? O agronegócio tem muito interesse, né, com a Rússia, com a China,
Então tem pressão para que o governo mantenha essa relação comercial, além de outras relações. Os importadores, né? Grandes empresas que se especializaram em importar produtos da China, também têm muito interesse comercial e não quer estragar essa relação. Mas politicamente, ideologicamente, dentro do governo brasileiro não tem essa vontade. Né? E se eventualmente parte do governo, como mais o pessoal do setor econômico, Paulo Guedes, justo porque responde está mais preso às demandas econômicas dos monopólios instalados no Brasil, é muito tranquilamente possível de afirmar que o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, ele não gosta dessa relação, né? O Ernesto Araújo, desde antes de ser o governo no Brasil, de estar no governo, ele já escrevia que considera que o Trump é o Messias que vai salvar a humanidade, né? Dependesse deles, né? E eles fariam relação comercial apenas com os Estados Unidos. A relação que o Ernesto Araújo e outros vários, né, integrantes do governo Bolsonaro querem fortalecer é a relação com os Estados Unidos. É possível afirmar, inclusive, né, que dada a devoção deles, né, Ernesto Araújo e outros, né, o próprio Bolsonaro, embora como presidente ele tem que correr num lado e no outro, né, e fez isso agora nas Arábia, no Japão, na China, os filhos dele, né, têm declarações, a gana, a vontade, o desejo, né, do Eduardo Bolsonaro de ser embaixador nos Estados Unidos, né, mostra isso. O Bolsonaro, a primeira viagem internacional que fez como presidente foi para os Estados Unidos e lá fez mais do que os Estados Unidos estavam pedindo, né? Os Estados Unidos pediram 3 coisas, o Bolsonaro levou 5, né? Entregou 5, inclusive a Amazônia, ofereceu a Amazônia lá para eles, né? E o Ernesto Araújo é da ala no governo, né? Se é que dá de falar em alas no governo, setor no governo, que tem também tem, né? Essa ideologia de que o futuro da humanidade passa, né, necessariamente por copiar exatamente tudo dos Estados Unidos e fazer aquilo que interessa aos Estados Unidos, né? Dá para afirmar, inclusive, que eles não falam isso, né? Mas tem um desejo incontido, né, de que o Brasil pudesse ser convidado para ser uma colônia dos Estados Unidos. Parece que eles adorariam, eles teriam, né, ouvindo eles falar, vendo a devoção deles com relação aos Estados Unidos, de que eles adorariam que o Trump convidasse o Brasil para ser um Porto Rico bem grande, né? O Brasil ser uma colônia dos Estados Unidos, ser mais um estado dos Estados Unidos. Parece que seria o grande desejo de setores da direita, não só eles não, tem bastante gente na sociedade brasileira que adoraria isso, né? Que teria, né, ficaria muito feliz, né, se pudesse ser considerado território dos Estados Unidos, anexar o Brasil aos Estados Unidos. Não obstante todo o discurso verde e amarelo, né, se vestirem, né, com as cores verde e amarela, eles, na verdade, a pátria deles se situa ao norte. A referência política, econômica, moral, religiosa nos Estados Unidos, né? É os Estados Unidos, ideológico, evidentemente, é os Estados Unidos da América. Então, esse episódio de hoje, essa palhaçada, né, que esse grupo da direita da Venezuela e grupo da direita do Brasil patrocinou na Embaixada da Venezuela no dia de hoje, essa palhaçada, né, sem tamanho, essa molecagem, né, tinha um propósito político de tentar criar alguma manifestação da China ou da Rússia contra, né, a postura do governo brasileiro, talvez para justificar, né, alguma atitude de saída do Brasil dos BRICS, né? Não vou afirmar que o governo brasileiro inteiro, né, tem esse propósito, mas dentro do governo tem esse propósito. E tem setores, né, que querem deixar o Brasil vinculado exclusivamente, né, ou prioritariamente aos Estados Unidos da América do Norte, que produziram essa ação no dia de hoje,
com um propósito muito maior, né, do que fazer um teatro, né, de péssima qualidade, usando a Embaixada da Venezuela. Nossa solidariedade, né, à equipe diplomática da Venezuela no Brasil, assim como a todas as equipes diplomáticas que democraticamente estão instaladas no nosso país. Nossa solidariedade ao povo da Venezuela, né, nosso apoio à Revolução Bolivariana, a todos os lutadores sociais, né, do país vizinho, Venezuela. Vida longa ao governo de Nicolás Maduro.